Olha, semana passada eu gravei um vídeo onde eu falo sobre absurdos que os gringos pensam e falam no Brasil. Realmente eu já ouvi muita coisa absurda, eu já ouvi uns comentários, umas perguntas que realmente não fazem muito sentido. Tragicômico, engraçado, bizarro, não sei, depende da sua definição. Porém, nesse vídeo eu vou falar sobre coisas positivas que eu ouço do Brasil aqui fora. Oi pessoal, meu nome é Francis, bem-vindo ao meu canal. Eu atualmente moro aqui em Amsterdã, na Holanda. Assim, eu já ouvi coisas bizarras, já ouvi coisas absurdas, mas pra falar a verdade, na maioria das vezes, quando eu digo que sou do Brasil, as pessoas têm uma reação muito positiva. Ah, mas eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar nesse vídeo é o que eu ouço com uma certa frequência da parte dos estrangeiros em relação ao Brasil. Não é necessariamente a minha opinião pessoal, não é o que eu penso, mas é o que eles pensam. Inclusive, geralmente, quando eu digo que eu sou brasileiro, as pessoas imediatamente abrem aquele sorriso, né? Ah, você é do Brasil, que legal! E, gente, já aconteceu várias vezes que as pessoas, às vezes, me param do nada quando elas veem que eu sou brasileiro e elas se aparecem, tipo, super empolgadas, elas falam comigo super empolgadas. Nossa! Peraí, eu ouvi seu sotaque, você é do Brasil, que legal! E aí elas ficam empolgadas e querem conectar com você e tal. E assim, não vou negar, isso é legal, né? É uma coisa boa de se ouvir, né? E já teve várias situações aqui na Europa. Por exemplo, eu tava na Itália uma vez e eu tava numa pizzaria, aí do nada veio um italiano assim pra mim, ele ouviu meu sotaque, ele falou: ai, eu ouvi o seu sotaque, você é brasileiro, eu adoro o Brasil. E aí a gente bateu um papo assim do nada, sabe? Foi muito legal, eu adoro essas interações assim. Teve uma vez também que eu tava em Paris, numa praça, tirando foto. A moça passou assim, perto de mim e tal. Aí eu falei com ela alguma coisa, a gente meio que se falou assim. Aí ela viu meu sotaque também e falou: ah, você é do Brasil? Ah, eu amo o Brasil, beijos pro Brasil, beijos pro Brasil. Eu achei isso muito engraçado. E é bom ter esse tipo de reação às vezes, né? E até aqui no meu prédio, uma vez, eu lembro que eu tava com um amigo meu brasileiro que tava aqui me visitando. Esse meu amigo brasileiro estava morando em outro país, mas ele veio me visitar, passar um fim de semana comigo. Inclusive, se ele está assistindo esse vídeo, ele vai lembrar. Mas aí a gente saiu aqui da minha casa, a gente estava aqui na porta do meu prédio, e aí do nada, um vizinho que é holandês gritou e falou: ah, vocês são do Brasil, porque ele ouviu a gente falando português. Vocês são do Brasil? Eu amo o Brasil, eu tava lá no Brasil agora, uns meses atrás, eu amo o povo brasileiro, um povo muito aberto, um povo muito animado, um povo E a gente riu, a gente achou mó engraçado, tipo, ah, que bom que você gostou e tal. Aí ele: ah, eu amo o Brasil, amo o Brasil. Aí seguiu com a vida dele. E é engraçado que às vezes a gente tem essas reações do nada, no meio da rua, sabe? As pessoas que conhecem realmente o Brasil, elas chegam pra gente do nada e falam: nossa, eu amo vocês. Porque pelo que eu percebi também, as pessoas que têm um preconceito negativo com o Brasil são as pessoas que geralmente não conhecem o Brasil. Já as pessoas que já viajaram para o Brasil, já passaram um tempo, já moraram no Brasil, elas têm uma imagem muito positiva dos brasileiros. E é engraçado ver essa diferença, é engraçado ver isso. Agora que eu reparei, eu nunca tinha reparado nisso antes. As pessoas que não conhecem o Brasil têm uma imagem meio que exótica, negativa e tal, mas as pessoas que conhecem o Brasil de verdade, elas amam, elas ficam loucas. É engraçado, é a primeira vez que eu reparo isso. Tá vendo? Por isso que eu gosto de conversar aqui com vocês, porque botando essas coisas pra fora, a gente começa a perceber, ver as coisas de uma maneira, de um ponto de vista diferente. É uma coisa que eu não tinha reparado antes. Então nesse vídeo eu vou focar nas coisas positivas que eu ouvi falar dos brasileiros e não do país. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que aí eu faço um outro vídeo falando sobre coisas positivas que eu já ouvi em relação ao Brasil, ao país. Olha, uma coisa que me deixou muito surpreso no começo, mas que hoje em dia eu entendo, é que muita gente, muitos estrangeiros falam que o brasileiro não tem vergonha de expressar as suas emoções. Lembrando que isso não é uma coisa positiva ou negativa por si só,
Isso depende do ponto de vista. Mas pelo que eu ouço dos estrangeiros, com uma certa frequência, que eles admiram muito isso nos brasileiros. E até os estrangeiros que nunca foram no Brasil, mas conhecem muitos brasileiros, eles sempre tocam nesse ponto. Eles sempre falam que os brasileiros sempre demonstram as emoções, eu gosto muito disso, é muito libertador para eles. E de acordo com eles, esse é um ponto positivo no brasileiro, que o brasileiro não tem vergonha de mostrar as emoções, e eles gostam muito disso. E eles dizem, por exemplo, que no Brasil as pessoas são muito genuínas em relação às emoções. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui agora é uma coisa que, bem, a gente que é brasileiro, a gente sabe que isso é realmente um fato e é uma coisa que faz muita falta pra gente, mas é uma coisa que eu também ouço muito da parte deles, que eles ficam bastante surpresos com o nosso calor humano. E realmente, quando você mora fora do Brasil, depois de um certo tempo, você começa a sentir muita falta do calor humano do brasileiro. Por exemplo, essa coisa de dar beijinho ou de abraçar não é nada comum aqui, entendeu? Se você fizer isso, você vai se meter numa furada. Inclusive, eu digo isso por experiência própria. Eu lembro que assim que eu cheguei na Alemanha, algumas semanas depois eu conheci uma alemã e ela era super cabeça, um amor, uma querida e tal. E aí eu virei pra ela e falei, nossa, foi muito legal conhecer você, então, né, tenha uma boa viagem. Eu fui pra dar 2 beijinhos nela pra me despedir e ela me empurrou assim, ela ficou chocada, ela me olhou assim com espanto, com uma cara feia, ela... Gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí ela teve esse espanto, aí do nada ela... não, peraí. Tá, né? No sul da França também é assim. Tá, então tudo bem. Ela veio e me deu 2 beijinhos. Aí eu achei isso muito estranho e tal, aí ela explicou, não porque aqui na Alemanha a gente não tá acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas no sul da França eu sei que as pessoas fazem isso, e ela tinha morado, acho que por 6 meses no sul da França, aí isso meio que ajudou ela a abrir a mente, né, e ver que em outras culturas, né, isso é ok de fazer e não tem problema nenhum. E, gente, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ficar sempre atento quando a gente mora fora do Brasil. Tipo, coisas que pra gente é super natural, super normal, pra eles é um extremo tabu. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse tipo de coisa. E tem coisas que pra eles é super normal, mas pra gente é um tabu. Então... E esse é o tipo de coisa que você só vai aprender quando você errar, né? Ninguém vai te ensinar, você vai ter que fazer e as pessoas vão achar isso muito estranho. Às vezes as pessoas vão até parar de falar com você. Mas é mais um desentendimento cultural. Enfim, o que eu queria dizer é que os estrangeiros, quando vão ao Brasil, eles ficam muito surpresos e eles gostam muito desse calor humano que a gente tem. Quem não gosta de calor humano? E olha, essa última coisa que eu vou falar agora é meio peculiar. Uma coisa que eu ouvi com uma certa frequência e que eu já ouço há muito tempo, desde a época, na verdade, que eu morava no Brasil, e eu lembro que eu tinha uns amigos americanos, eles sempre falavam da higiene dos brasileiros. Então, outro dia saiu aqui uma matéria num jornal muito famoso aqui na Holanda chamado The Volkskrant, que é um dos jornais mais renomados aqui. E a matéria era de uma jornalista holandesa que foi ao Brasil e ela ficou chocada com a higiene dos brasileiros. Por exemplo, uma coisa que ela mencionou nessa matéria, que ela ficou chocada, é que no Brasil as pessoas não comem o hambúrguer com a mão, elas pegam um guardanapo, pegam o hambúrguer com o guardanapo e depois comem. Então tá, né? Ela acha que isso é frescura da nossa parte. Será que é frescura mesmo? Pode ser que seja, né? Não sei, talvez a gente é muito fresco mesmo e a gente não sabe. E ela também disse que ela ficou chocada com a mania dos brasileiros de escovar o dente. Isso, na verdade, é uma coisa que eu já ouvi de outras pessoas que foram ao Brasil. Eles ficavam chocados que no Brasil as pessoas vão ao restaurante, elas comem e depois da comida elas vão ao banheiro e escovam o dente. Gente, ok, pode ser que nem todo mundo faça isso, mas é uma coisa tão chocante assim você escovar o dente depois de uma refeição? Mas assim, apesar dela achar isso uma coisa muito chocante, é uma coisa que ela achou muito positiva. E pelo que eu ouvi de outras pessoas que foram ao Brasil e também acharam isso muito chocante, eles também acharam que isso é um hábito muito bom que todo mundo devia adotar.
E, gente, esses são só 3 pontos das milhões de coisas que eu já ouvi em relação ao Brasil. E tem muita coisa ainda, muita coisa. Vocês querem que eu faça mais vídeos assim? Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos desse jeito, porque aí eu faço. Tem história boa, tem história ruim, tem história engraçada, tem história triste, tem de tudo. Então eu peço pra vocês que, por favor, ajudem o meu canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa o sininho aqui embaixo, porque aí quando eu faço o vídeo você já recebe a notificação e aí você já fica por dentro. Eu posto vídeo 2 vezes por semana, geralmente toda terça e quinta, então se você ativar a notificação você já fica ligado quando acontece o próximo. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa e eu desejo pra vocês um bom fim de semana.